Eu vou falar aqui um pouquinho do meu doutorado, que eu fiz sobre a percepção de mundo de pessoas cegas. E, na verdade, o recorte que eu vou dar é como que o Ingold me ajudou a pensar e que também ressoou um pouco com os modos, o meu modo de aproximação da cegueira e os próprios modos de estar no mundo da cegueira, né? Eu fiz o doutorado, defendi em 2014 no IFIX, com a orientação do professor Jean-François. O título da tese é Visual é só um dos suportes do sonho, práticas e conhecimentos de vidas com cegueira. Fiz o trabalho de campo no Instituto Benjamin Constant, durante um período de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Lá, eu acompanhei as práticas da reabilitação e também eu fiz uma oficina, dei uma oficina junto com uma atriz e a gente propôs uma oficina chamada Teatro, Criatividade e Imaginação. Também era um instrumento, né, digamos assim, de pesquisa. E além de ter feito entrevistas em profundidade com 12 pessoas cegas, eu visitei também 2 apartamentos e convivência em inúmeros tipos de encontro e situações sociais, né? E aí, então, eu falo um pouco desse modo de estar no mundo, que é um modo corporal, né? O que une as pessoas cegas não é exatamente uma prática cultural, né? Não é também uma aldeia distante em outro estado, né? Mas é uma condição corporal, uma condição física que afeta os modos de estar no mundo. Então, eu vou me aproximar justamente da cegueira a partir das práticas da cegueira, das habilidades, das formas de conhecimento que vão ser produzidas justamente na interface entre as pessoas cegas e os seus ambientes. Isso que eu estou chamando de ambiente vai ser composto pela atividade da reabilitação, a atividade da reabilitação, que, no caso de quem nasce cego, chama-se estimulação precoce, né? Também existe uma outra prática voltada para isso. E além dos manuais de educação, né, voltados para a cegueira, uma série de pessoas também que estão na vida, né, ajudando a construir esse mundo e esse universo, né, profissionais da área médica, da área de saúde, terapeuta ocupacional, professores, pedagogos, todas essas séries de práticas estão contribuindo para fazer a cegueira, né, para a cegueira existir como um modo de estar no mundo. Então, na reabilitação especificamente, eu acompanhei os 4 atendimentos que eles chamam básicos, né? Um deles chama habilidades básicas, que eu vou falar um pouco mais aqui. Um outro chama atividades da vida diária, Braille também e também tem o orientação e mobilidade, né? Esses são os 4 atendimentos básicos de um programa de reabilitação. E também tem escrita cursiva, né, que é uma questão de assinar o nome e tudo. Então, nessas práticas tem uma cegueira está sendo formada, né, está sendo feita. E aí eu estou usando um pouco os termos da Anne-Marie Moll, né, quando ela fala do corpo múltiplo. A cada prática é uma cegueira produzida de uma maneira específica, né? E aí, justamente, na reabilitação, no atendimento de habilidades básicas, eu prestei uma atenção especial aos materiais utilizados, né? As texturas e as qualidades também desses materiais, que também estão relacionados com uma forma de ser que, posteriormente, vai deixar suas marcas, seus traçados, no deslocamento, por exemplo, no espaço urbano da cidade. O artigo que eu enviei para a aula de hoje fala especificamente dessa questão do urbano, né, do deslocamento na cidade, da locomoção. Eu vou tratar aqui um pouco dessa parte dos materiais e depois eu vou abordar essa ideia do deslocamento no ambiente urbano.
E então, justamente, esses materiais, eles estão, mesmo que eles nem sempre sejam visíveis na forma de um objeto específico, né, são coisas que estão vivas e que estão influenciando os fluxos e os caminhos dos organismos que vão atravessar determinados ambientes. Essa ideia do Ingold também me ajuda a pensar que materialidades, que substâncias que estão sendo trocadas nesses fluxos da cegueira. E eu queria tratar, então, mais especificamente de 3 pontos, assim, de 3 aproximações. Uma delas é um pouco o que o Frederic comentou na apresentação, de que eu, em diferentes momentos da pesquisa, eu procurei abrir mão de métodos hegemonicamente visuais, buscando experimentar formas não visuais de observação e participação da cegueira, com o intuito de criar aberturas para falar de um outro lugar. E eu espero que fique claro ao longo da apresentação que não é uma proposta de me tornar cega ou de estar no mundo como se fosse cega, porque isso é inviável, e a ideia da aproximação da antropologia não é exatamente você se tornar nativo, né? Mas é você se aproximar ao máximo do ambiente para entender como funciona o mundo dessa maneira. Uma vivência, para mim, essencialmente perceptiva e experimental, né? Como entender se a cegueira é um estado inatingível para quem enxerga, né? Experimentar corporalmente o entorno a partir da não visão possibilita um redirecionamento da minha atenção, ainda que de forma temporária, né? Então, a disposição corporal dos olhos fechados, ela permitiu o exercício da experimentação, novas formas e novas medidas para o mundo, medidas sonoras, medidas olfativas, medidas de reconhecimento do tipo de material pelo som que ele emite, né? A respeito da distância pelo som da voz, sobre os tipos sobre o gosto das coisas e o cheiro que elas têm, descobrir que alimento é esse que a gente come. Então, é justamente observar o mundo de um outro lugar que não é visual, né? E tentar entender essa forma. E aí, usando um conceito do Ingold, é um pouco a tentativa de educar a minha atenção, né, para aquilo que fazia parte do universo da cegueira. Então, para suas práticas e seus modos de fazer. Então, é uma atenção justamente aos fluxos dos materiais e ao mundo, os objetos e os seus valores diferenciais de uso, né? Essa ideia presente do Ingold de engajamento, como uma participação ativa, né? Na reabilitação, uma série de práticas são feitas, né? O que eu fazia? Eu observava, eu conversei com os profissionais, né, que davam a reabilitação, especialmente atividades básicas, e durante um horário eu observava visualmente, anotando no meu caderno, como uma boa antropóloga, meu caderno de campo, e na outro horário eu vendava os olhos e eu fazia, junto com as outras pessoas, as atividades que elas estivessem fazendo. Então, passei por um programa da reabilitação e aí observava dessa outra forma, observava o que aquilo gerava nos meus sentidos e que tipo de relação que eu poderia fazer com essas práticas, né? Então, na reabilitação, justamente a ideia toda é que a pessoa vai aprender a usar uma nova realidade corporal, que não enxerga, né, para perceber de proporções diversas para as coisas e saber empregá-las depois na vida cotidiana, no dia a dia, né? Então, é uma incorporação de novos jeitos, novas habilidades, novas formas de fazer coisas para tarefas que antes eram conhecidas e que eram realizadas visualmente. Então, por exemplo, colocar água num copo, fazer a comida, organizar o armário, escolher a roupa que vai vestir. Tudo isso faz parte um pouco do programa de reabilitação também. Você aprender novas formas para fazer isso. A atividade na vida diária é um atendimento especificamente planejado para, por exemplo, cozinha, arrumar armário, novas técnicas e formas de fazer essas coisas. Então, o processo por meio do qual uma pessoa
vai ser composta, se chama habilitação, né? Então, dali vai emergir não só a ação, né, mas uma pessoa deficiente ou eficiente. Uma pessoa que vai adquirir capacidades, mas também incapacidades, né? Então, justamente por meio da transformação de quem ela é, do que o seu mundo é, do que o seu corpo é. Então, justamente na pesquisa, eu apresento a natureza e o tipo de trabalho que pessoas com cegueira e o seu coletivo, humano e não humano, produzem para fabricarem a si próprios como pessoas capazes. Então, eu vou falar um pouquinho da importância justamente dos materiais, né? Nesse atendimento que eu estava falando da habilidades básicas, é um atendimento que é centrado principalmente com o objetivo de estimular o tato. Então, as atividades são basicamente fazer coisas com materiais. E aí, pensando um pouco no Ingold, talvez, pensando nessa ideia de uma ação direcionada, né, deixar que os materiais façam coisas aos corpos, né? E aí tem uma mediação ali de vários tipos de coisas, e aí eu uso coisas porque o Ingold também usa coisas ao invés de objeto, justamente aquela ideia de que o objeto tem uma forma, um invólucro, né, fechado, e a coisa não, a coisa ela é um tornar-se, né? Então, vários tipos de coisas na habilidades básicas, grãos, formas geométricas, miçangas, jogos de diversos tipos, aí você pode botar, por favor? Então, jogo de encaixe, jogo de dominó, jogo de memória. Tem uma série de materiais que são produzidos atualmente também, né? Tecnologia assistiva, né? Nessa área. Então, letra do alfabeto emborrachada, jogo da velha. Esse é um que chama caixa tátil, né? Que tem diferentes tipos de textura nessas peças. Aí, jogo da velha. Esse jogo 60 segundos, que é um jogo de uma série de formas, que você tem que encaixar a forma. E aí a proposta é que você faça essas coisas com os materiais, não mais no intuito meramente da brincadeira, né? O jogo de 60 segundos, a ideia é que em 60 segundos você consiga encaixar o máximo de peças possíveis. Ali na reabilitação, não, você não tem esse limite do tempo. A ideia é você encaixar, reconhecer as formas e encaixar as peças. Então, o que interessa nesses mediadores não é exatamente o seu formato, mas também as texturas, o tamanho, a sensação que provocam ao toque. Então, o propósito que eles vão ser utilizados, como eu estava comentando, do jogo 60 segundos, nem sempre é o mesmo propósito pelo qual eles foram criados, né? Outro exemplo também, tem uma das professoras que era a professora do Braille, justamente porque a habilidades básicas é conhecida como um atendimento pré-Braille, porque ela estimula o tato, e no Braille, para a leitura dos pontos, você tem que ter o tato bem desenvolvido, né? Esse estímulo. E aí, uma das propostas que ela faz, por exemplo, é quando a pessoa está com dificuldade de ter sensibilidade no tato, ela recomenda que a pessoa pegue uma caixinha de remédio, daqueles que a gente solta o remédio, depois fica sem, quando já acabou o remédio, você exercitar, soltar aquela parte de alumínio da caixa, né? Que isso é uma atividade de pinça, que eles chamam, que ajuda justamente nesse desenvolvimento da sensibilidade tátil. Então, mesmo que exista uma proposta previamente colocada, né, de vamos experimentar esses materiais, não é exatamente a proposta que cria o trabalho, não é você ganhar o jogo, né, de jogar o dominó e ganhar. É justamente o engajamento com as coisas, com os jogos e com os materiais. Pode passar mais um. O dominó, por exemplo, né, ele, além dessa função lúdica, ele vai ter outras atribuições, que é estimular a memória espacial, a discriminação tátil, além do jogo também ser classificado de acordo com o grau de dificuldade que ele vai oferecer a partir do material com que ele é feito, né, e do design que ele é construído. Por exemplo,
O dominó em alto relevo oferece um tipo de dificuldade, o dominó em baixo relevo oferece outro tipo de dificuldade. Tem peças que são menores, peças maiores, dependendo do material, isso tem um efeito, né, específico. Então, mesmo que a sua fabricação não tivesse exatamente esse propósito, eles são usados com essa intenção. Jogo da memória tátil. Não sei se dá para perceber exatamente as diferenças das peças. Eu trouxe essas imagens para a gente ter uma ideia. Eu tinha até a vontade de trazer coisas, né, para experimentação mesmo, né, bem inspirada numa perspectiva ingoldiana, para a gente fazer as coisas. Mas eu acho que exige um tempo de simplesmente se deixar experimentar, que a gente não teria num encontro como esse. Mas que é bastante, elucida bastante as coisas que a gente está falando aqui. Mas, justamente, no jogo da memória tátil, existem várias diferenças entre as peças, que são a profundidade no corte da madeira, a distância maior ou menor entre um relevo e outro, né? O formato desse relevo, se eles são uma série de quadradinhos, se é um retângulo, se é pontiagudo, se é arredondado, se é retangular, se é quadrado, né? O número de reentrâncias, tem umas peças que têm mais reentrâncias, outras que têm menos, outras que intercalam quadrado com redondo. Então, a direção dos relevos também, eles podem ser na diagonal, podem ser retos, para qual dos lados, tudo isso tem um impacto na percepção tátil, né? E aí, eu lembro aqui justamente dessa diferenciação proposta pelo Ingold entre o objeto e a coisa. Né? Para ele, justamente, o objeto teria um formato fechado, com atributos que a gente diagnostica previamente, e superfícies externas congeladas, um fato consumado. Um objeto é aquilo que está ali, que está dado. A coisa não, a coisa é justamente um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam, na ideia do Ingold. Então, justamente, observar uma coisa, como a gente está fazendo aqui, é ser convidado para uma reunião. Ele chama assim. E na reabilitação, que eu encontrei que a proposta desse atendimento traz muito disso, né? As atividades propostas são atividades em que você deve se reunir com aquelas coisas e experimentar e observá-las, né? Justamente você fazer as coisas, tocar aqueles objetos, experimentar, fluir com aquilo, para deixar que aqueles objetos te ajudem a moldar a sua percepção, a sua sensibilidade. Através desse fazer é que a sua sensibilidade tátil vai sendo moldada, vai sendo estimulada. Então, justamente, o caráter do ativo dos materiais está fortemente presente aí. No processo de fazer as atividades, a proposta é que você reúna a sua força com eles, discriminando, sintetizando, classificando, né, a partir justamente das propriedades que aquelas coisas têm, que são percebidas tatilmente. Então, é uma leitura desse fazer que é justamente como uma confluência de forças, né? Os materiais vão trabalhar no corpo numa espécie de desenvolvimento morfogênico perceptivo, né? Uma reunião com essas coisas. Então, por meio justamente desse engajamento corporal, sensorial, perceptivo, né, com os materiais na reabilitação, nesses acoplamentos que você cria temporariamente com eles, isso vai ajudando a criar um novo corpo, ao mesmo tempo em que os materiais também são recriados nesse vínculo, né? Pode passar para outro? Por exemplo, isso não é uma foto que eu tirei na pesquisa, mas eu procurei uma foto que representasse isso, porque era uma das atividades. Era um balde com um monte de contas e miçangas, em que você tinha que perceber e discriminar e separar todas as florzinhas, ou separar os canudinhos, separar os retângulos, e percebendo as diferentes formas, né? Então, a miçanga, justamente, ela se transforma também. Ela não é mais uma conta para fazer um colar. Ela vai exceder essa função originalmente colocada para uma miçanga, né?
aquelas várias peças dos dominós, esses conjuntos dessas peças, são redescobertas, as características reaparecem, as peças são reclassificadas de acordo justamente com o que elas provocam no engajamento tátil com elas. Então, a ideia é justamente você deixar fluir, se engajar, interagir, se misturar com esses materiais, para que eles possam atuar no corpo, promover uma espécie de abertura perceptiva e modificá-lo. Então, a proposta inicial nos atendimentos é que você articule os seus movimentos e gestos com os jogos e materiais que estão ali apresentados. Mas depois, num segundo momento, as marcas desse acoplamento e dessas articulações vão ser levadas para a vida das pessoas que saem dali. Então, seguir justamente o fluxo e as forças desses materiais tem o intuito de conduzir a outras formas de perceber os corpos que vão sendo feitos por esses materiais e os materiais que vão ressurgir como efeito dessa outra forma de aproximá-los, né? E você vai, então, desenvolvendo um histórico, né, pensando no Ingold também, que a gente viu na primeira parte, um histórico de relações e de engajamento com o ambiente, com o mundo, né, a fim de justamente reinventar a existência, porque tem realmente uma ruptura, uma transformação acontecendo ali. E aí isso me leva para um terceiro ponto, que é justamente a questão dos deslocamentos, né, do ambiente urbano, da locomoção numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu acompanhei justamente, tenho um atendimento de orientação e mobilidade, que é voltado para isso, especialmente para o aprendizado do uso da bengala longa, né? Mas que todos os outros atendimentos também estão vinculados, né? Os atendimentos têm essa proposta de gerar essa abertura e essa nova apropriação, essa nova realidade corporal, né? Então, o treinamento dos sentidos na reabilitação vai se dar por esse processo de educação da atenção, como a gente vinha falando, durante a realização de atividades práticas, né? Então, a ideia não é você transmitir a informação sobre como uma pessoa, agora que ela perdeu a visão, deve, então, atuar, né? Como que ela deve fazer essa ou aquela coisa, explicar discursivamente isso para ela. A ideia não é essa, a ideia é justamente você guiar a ação dela, guiar a atenção dela por meio de uma prática, de uma proposta, de um engajamento, do movimento do fazer, para que ela própria redescubra outras formas de perceber o mundo e de realizar as coisas. É um treino que é perceptivo. Então, e aí esse treinamento perceptivo vai ter um reflexo na forma de deslocamento pelos diferentes ambientes, né? E aí eu vou trazer um pouco aqui agora, nesse momento, os depoimentos de algumas pessoas. Então, esse depoimento da Renata, que é uma das pessoas que eu entrevistei, né? Ela é cega congênita, no caso. Você anda de bengala, então você percebe através do pé, através da pele, as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você percebe o chão. A audição ajuda, porque você percebe se o espaço é aberto, se o espaço é fechado, se tem som, se não tem, de onde o som está vindo. E o olfato para você perceber o cheiro de onde você está. Não sei se tem um sentido principal, tem as marcações táteis também, uma escada, um degrau, uma diferença de piso, sei lá, de repente uma pilastra, uma porta. Quando a gente anda aqui na escola mesmo, eu estou andando do outro corredor para esse daqui. Eu sei que quando entra aqui nesse corredor, lá do saguão, o ambiente fica mais fechado, o som muda, o piso muda. Eu sei que tem também um risco no piso perto das pilastras. Eu sei, então, que tem as pilastras no corredor. Para você, esse risco não é importante, porque você enxerga. Normalmente, para a gente, esse risco é importante, perto da pilastra. Então, ela está trazendo justamente um dos referenciais que é importante, que são as marcas do caminho, né? E aí, no ambiente da cidade, também é um quebra-mola, um risco no chão, um bueiro na rua, uma pilastra. Todas essas coisas podem virar indícios de um lugar, marcações que vão orientar, né? Um outro exemplo.
um diálogo com o Jair, que é um outro entrevistado. Em outros lugares que eu nunca entrei, eu conheço pelo ar e pela... Se tiver outras pessoas conversando, eu conheço o local que eu vou. Mas pelo ar como? Pelo ar, porque a gente sente que entrou no lugar. Ali o ar já vem quente na gente. Mas pela temperatura do ar, a temperatura do ar. Aí nós já não estamos para o lado de fora, estamos para o lado de dentro. Já não é aquela temperatura de lá fora. Aí a gente conhece, entendeu? É isso. Agora, se eu for chegar perto de uma coisa, e eu marquei, né, essa palavra, aí vem a quentura, vem um ar assim quente. De repente, da gente ter que parar porque sabe que tem um negócio assim na frente. A gente sente. Poste, a gente sente. O poste, então, é melhor ainda. O poste ali, ele leva chuva, sol, aí o ar já vem mais rápido. É mais rápido. A gente para mesmo na hora. Aí passa a bengala, é um poste. Então, justamente, ele fala nesse depoimento de outros elementos e outros materiais em fluxo nesse ato de conhecer um lugar, né? Então, além do som das vozes, que o ajuda a identificar o local, né, que ele se encontra, ele menciona a temperatura e o deslocamento do ar como referenciais de um ambiente interno ou externo, ou indicador da existência de um objeto no caminho que ele percorre. Então, o som do ambiente, o cheiro das coisas, os traços dos lugares vão se tornar pontos de referência que anunciam esses materiais e essa materialidade do mundo, sugerindo também a sua forma. E aí, ponto de referência é um termo que se usa bastante na reabilitação, que está querendo dizer que se referia a tudo que não sai do lugar, que pode servir como ponto de referência para a pessoa se localizar. E aí pode ser o banco de uma praça, por exemplo, mas também pode ser o cheiro da padaria, né? Ou o burburinho constante de vozes na hora do almoço num restaurante, né? É fixo, está atrelado àquele local e àquele horário específico, mas não precisa ser sólido, né? Não precisa ser um objeto. É material, né? É perceptível, mas não necessariamente um objeto. Então, justamente os efeitos de uma educação da atenção para os sentidos, que é praticada na reabilitação, eles podem também ser percebidos nesse ato de deslocamento de uma pessoa cega pelo ambiente urbano de uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Mas são formas de perceber que também vão emergir dessa prática de se viver com a cegueira, nas técnicas e estratégias que são situadas, né? Que são desenvolvidas individualmente, artesanalmente, localmente. A reabilitação é um começo disso, depois as pessoas vão desenvolvendo as suas próprias práticas. Esse deslocamento, então, que a gente vê um pouco nesses depoimentos, ele pode se aproximar, aí eu faço essa aproximação do deslocamento do caminhante, que o Ingold analisa justamente lá do povo do Círculo Polar Ártico. Por quê? Porque a ideia de que a orientação e o passo estão continuamente relacionados a um monitoramento perceptivo do ambiente, né, que vai se revelando ao longo do caminho. O caminhante, né, que ele está falando, o caminhante observa, escuta e sente enquanto segue. Todo o seu ser está alerta para as incontáveis pistas que a cada momento podem demandar pequenos ajustes. Então, a locomoção e a percepção estão intimamente vinculados nessa caminhada. E aí é um pouco isso que a gente também vê aqui. E isso é diferente do transporte, de você sair de um ponto e chegar em outro ponto. A pessoa é levada de um ponto a outro. A gente entra num ônibus, no metrô, você sai de um ponto e quer chegar no outro ponto, e o meio não interessa, né? A sua proposta é chegar num outro lugar. Aqui não. Você no meio tempo está inteiro no movimento e no ambiente que você percorre para chegar até lá, né? Então, se desloca, como ele diz, ao longo, né, do caminho, seguindo as linhas guias, traçados, buscando os pontos de referência, internalizando as curvas, a temporalidade, as marcas e o movimento do corpo no caminho. Isso também tem mais um depoimento que mostra um pouco isso. Primeira coisa, me chama a atenção o solo, achei que fosse o mesmo, mas não é não. Me chama a atenção o chão, o solo onde eu piso.
eu procuro sempre identificar alguma coisa no chão. Qualquer coisa diferente ali que dê para eu identificar. Acontece muito de eu ir num lugar que eu não conheço a primeira vez, acompanhada de alguém, e conseguir voltar a segunda sozinha. Exatamente por isso, pelas marcas no chão. Antes de eu entrar, eu já venho assim procurando alguma coisa ali na calçada, prestando atenção no solo e no trajeto que eu estou fazendo para chegar até a porta de entrada. Esse é o primeiro passo. Se eu vou fazer um movimento para a esquerda, para a direita, se eu vou seguir em frente, eu procuro marcar sempre isso. Ali na Caixa Cultural, por exemplo, eu entrei na Almirante Barroso, aí eu procurei marcar o tempo que eu levaria para chegar mais ou menos próximo ali da entrada. Aí outro dia, quando eu voltei sozinha, pelo tempo que eu andei da esquina, eu parei e disse assim, acho que eu já estou em frente. Aí eu perguntei para um casal que vinha passando, por favor, vê se eu estou em frente ao número 25. Aí o casal, tá, só passou um pouquinho, como que a senhora sabia? Eu digo, é porque eu tenho mais ou menos a noção do tempo. Então, justamente, as pessoas cegas, quando se deslocam pelas ruas de uma cidade, elas estão buscando essas pistas espaciais, né? Pistas sonoras, pistas táteis, pistas olfativas, de temperatura, de movimento, de tempo e distância percorrida. Essas pistas podem indicar o caminho, o ambiente, os objetos, os estabelecimentos, as construções, as ruas, outras pessoas, carros, banco, poste, né? As superfícies do mundo. Então, nessa composição corpo-espacial, não tem um sentido que é necessariamente privilegiado, né? Os indícios vão se multiplicando para formar uma unidade que, apesar de englobante, é uma unidade aberta, como a ideia do organismo de Ingold, né? Que é uma unidade sempre aberta. Então, em constante atualização, vai ganhando novas informações a cada instante, a cada movimento, a cada distância percorrida, que vai sendo absorvida por todo esse aparato perceptivo. Então, a existência dos organismos vivos vai ser justamente apanhada nessa troca interminável e metabólica, respiratória, né, entre as substâncias do seu corpo e os fluxos do meio. Se a gente considera as propriedades dos materiais, né, como constituintes de um ambiente, como sugere o Ingold, elas não podem ser identificadas justamente como um atributo fixo ou essencial das coisas, mas, ao contrário, elas são processuais e são relacionais. Não estão objetivamente determinadas, né, e nem subjetivamente imaginadas. Elas são experimentadas praticamente na relação, na interação que se estabelece com elas. Então, o risco no chão é um indicativo de mudança de direção, né? A temperatura vai indicar lugar aberto ou fechado, a diferença de textura no piso, como um sinal de mudança de ambiente. Então, o que o Ingold fala nessa ideia de você captar o movimento, ele vai tentar definir, por exemplo, um pássaro ou um peixe, né? Ele vai dizer que o pássaro não é exatamente um ser que tem asas e tudo mais. O pássaro é também o seu voar, né? Ele é o seu movimento no ar. O peixe é o seu nadar também, é a sua ação. E a pipa, que ele vai dizer, a pipa não é um objeto apenas, mas é uma coisa que inclui todo o seu movimento no ar. Com essa ideia na cabeça, a gente pode pensar que as coisas que as pessoas cegas encontram no caminho inclui os seus cheiros, são os sons que emitem ou que refletem, né? São as sensações táteis ou de temperatura que transmitem, e não apenas a forma que elas possuem. Elas não estão contidas nessa forma, né? O poste, por exemplo, né, ele se modifica a cada chuva ou a cada sol que recebe. Ele muda de qualidade e temperatura. Ele vai absorvendo essas marcas do ambiente, né? E vai transmitir esses traços também. Então, esse mundo dos materiais, nesse mundo dos materiais, o que existe justamente são superfícies de diferentes graus e tipos variáveis de estabilidade ou permanência, né? Então, o Ingold lembra que a matéria, justamente, ela não tem qualidade, não é um atributo, ela tem potencialidades e propriedades que vão ser dos próprios materiais.
O exemplo do poste também torna isso bem claro. Se o poste está exposto à luz do sol, o ferro, material do qual o poste é feito, vai absorver e emanar esse calor, né? Então, qualquer pessoa que passa ali em frente ao poste vai ser atravessada por essa propriedade e pelo fluxo de materiais que está ali presente. O ferro, o calor do sol, a água da chuva, o vento, etc. Mas nem todas as pessoas percebem ou nem todas fazem o mesmo uso daquilo que percebem. Então, não é um atributo fixo e essencial do poste, mas um atributo processual e relacional que depende justamente das linhas e dos materiais que o atravessam. Então, as condições climáticas, as condições do vento, os organismos que por ali passam. Então, uma das questões fundamentais que a problemática da deficiência coloca é justamente o desafio da gente pensar um ser integrado em múltiplas dimensões, né? Então, é uma experiência que vai atravessar as fronteiras. Ela não pode ser medida apenas, aí voltando lá para o começo da aula, né, por uma dimensão natural, a concepção biológica do corpo lesionado, né? Ou por uma dimensão apenas social, a pessoa socialmente excluída, né? A dificuldade de ultrapassar essa divisão na classificação mesma do conceito de deficiência, que está presente nessa temática, nesse campo de estudos, no contraste entre o modelo médico e o modelo social de deficiência, que é como proposto pelo Disability Studies, né? Vai refletir justamente a dificuldade da gente ir além da concepção moderna de pessoa, como se expressa na ideologia do individualismo, lembrando aqui do Dumont, né? O indivíduo como uma unidade indivisível, livre e uma parte, né, referenciada ao todo, né? Mesmo a noção de pessoa em Moss, a ideia de máscara, de persona, né, ela presume um indivíduo anterior, um corpo físico, sobre o qual a pessoalidade social é criada. Então, a especificidade do Ocidente, na ideia do Dumont, teria sido justamente de tomar esse indivíduo empírico como ponto central da sua elaboração ideológica. A antropologia contemporânea hoje, a gente, então, estou falando aqui da Stra Turner, do próprio Ingold, do Latour, do Viveiro de Castro, ou mesmo dos estudos feministas, do Care Studies, né, o estudo do cuidado, vai propor pensar uma sociedade em que a gente abandone esse mito do sujeito plenamente autônomo e unívoco, né? Aí a pergunta que o Latour se faz, né? Alguma vez a gente foi moderno, né? Alguma vez fomos indivíduos também, é outra pergunta. Então, justamente, não mais presumir as formas modernas de opor natureza e cultura, ou indivíduo e sociedade, supondo que o indivíduo físico seria uma unidade elementar da vida social, né? E a sociedade como uma realidade justamente metafísica que se impõe sobre eles. Então, essa leitura mais fenomenológica da deficiência, da experiência da deficiência, vai explicitar o quanto o próprio ambiente é um facilitador ou um impeditivo fundamental para a maior ou menor capacidade de um organismo. E o quanto estamos o tempo todo mergulhados num processo contínuo de troca de materiais e substâncias com o ambiente, que ao mesmo tempo forma o ambiente e também nos forma, né? E aí, isso também pode ser pensado na relação de ajuda ou cuidado, né? Nas trocas que formam o social, ao mesmo tempo que nos forma como pessoas. E isso é um outro argumento para um outro momento, que é algo que eu tenho tentado pensar também, né? Fazendo uma leitura um pouco cruzada do Disability Studies com a dádiva e os estudos sobre cuidado. Mas, então, o que eu acho que fica claro a partir né, do primeira parte da aula e essa segunda parte, é essa ideia dessa necessidade da gente alargar a própria definição de corpo, mas também de humano ou de pessoa, que ultrapassa essa divisão mente e corpo presente no homem duplex de Durkheim, né, e o privilégio que se deu à mente,
ou mesmo a noção moderna de pessoa do individualismo como uma entidade independente, autônoma e absolutamente distinta do meio em que vive. E além do homem duplex em Durkheim, significa para Ingold um pouco ir além da representação, né? Considerar justamente os engajamentos práticos e sensíveis dos corpos e dos seres como modos de conhecimento, como formas de saber fazer, né? Então, essa ideia do Ingold de ver as pessoas como organismo, como um processo contínuo de tornar-se, né, como um focos de agenciamento e experiência num campo social relacional, e também os conceitos de educação da atenção ou de habilidade que ele traz, em contraposição ao modelo cognitivista de representação, ajudam a caminhar um pouco nessa direção, né? E com isso eu fecho a minha apresentação.